Jeremias capítulo 11. Versículo 1. A palavra que veio a Jeremias, da parte do Senhor, dizendo. Versículo 2. Ouvi as palavras desta aliança, e falai aos homens de Judá, e aos habitantes de Jerusalém. Versículo 3. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus de Israel, um maldito homem que não escutar as palavras desta aliança. Versículo 4. Que ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e fazei conforme a tudo quanto vos mando, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Versículo 5. Para que confirme o juramento que fiz a vossos pais de dar-lhes uma terra que manasse leite e mel, como se vê neste dia. Então eu respondi, e disse, vá amém, ó Senhor. Versículo 6. E disse-me o Senhor, vá pregou a todas estas palavras nas cidades de Judá, e nas ruas de Jerusalém, dizendo, vou ouvir as palavras desta aliança, e cumpri-as. Versículo 7. Porque deveras adverti a vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, até ao dia de hoje, madrugando, e protestando, e dizendo, dai ouvidos à minha voz. Versículo 8. Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, antes andaram cada um conforme o propósito do seu coração malvado, por isso trouxe sobre eles todas as palavras desta aliança que lhes mandei que cumprissem, porém não cumpriram. Versículo 9. Disse-me mais o Senhor, uma conspiração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. Versículo 10. Tornaram as maldades de seus primeiros pais, que não quiseram ouvir as minhas palavras, e eles andaram após outros deuses para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá quebraram a minha aliança, que tinha feito com seus pais. Versículo 11. Portanto assim diz o Senhor, veis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar, e clamarão a mim, mas eu não os ouvirei. Versículo 12. Então irão as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém e clamarão aos deuses a quem eles queimaram incenso, e estes, porém, de nenhum modo os livrarão no tempo do seu mal. Versículo 13. Porque, segundo o número das tuas cidades, são os teus deuses, ó Judá, e, segundo o número das ruas de Jerusalém, levantastes altares à impudência, altares para queimardes incenso a Baal. Versículo 14. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor nem oração, porque não os ouvirei no tempo em que eles clamarem a mim, por causa do seu mal. Versículo 15. Que direito tem a minha amada na minha casa, visto que com muitos tem cometido grande lascívia? Crês que os sacrifícios e as carnes santificadas poderão afastar de ti o mal? Então saltarias de prazer. Versículo 16. O Senhor chamou o teu nome de oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos, mas agora a voz de um grande tumulto acendeu fogo ao redor dela e se quebraram os seus ramos. Versículo 17. Porque o Senhor dos exércitos, que te plantou, pronunciou contra ti o mal, pela maldade da casa de Israel e da casa de Judá, que para si mesma fizeram, pois me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. Versículo 18. E o Senhor me fez saber, e assim o soube, e então me fizeste ver as suas ações. Versículo 19. E eu era como um cordeiro, como um boi que levam à matança, porque não sabia que maquinavam propósitos contra mim, dizendo, destruamos a árvore com o seu fruto, e cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Versículo 20. Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas as entranhas e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti descobri a minha causa. Versículo 21. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, que buscam a tua vida, dizendo, não profetizes no nome do Senhor, para que não morras às nossas mãos. Versículo 22. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, veis que eu os castigarei, os jovens morrerão à espada, os seus filhos e suas filhas morrerão de fome. Versículo 23. E não haverá deles um remanescente, porque farei vir o mal sobre os homens de Anatote, no ano da sua visitação.